tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que nós começamos na última aula acerca das narrativas de mistério. Pegue seu livro Ango, coloque no módulo 13 de literatura e acompanhe comigo a correção da atividade. Aqui na primeira questão da atividade nós vamos ter o seguinte: nas narrativas de mistério, o leitor é levado a formular hipóteses com base em certos indícios, indicações, que ele percebe nos acontecimentos, nas falas e no comportamento das personagens, ou ainda em comentários do narrador. Em algumas narrativas, essas hipóteses baseadas em índices são formuladas pelas próprias personagens ou pelo narrador, como no corpo que acabamos de ler. Lembram que vocês leram o conto falando sobre o dedo? Então, aqui é a continuidade dessa mesma atividade. Então, vamos começar a responder nossa atividade. Qual é o índice que levou a narradora do conto a formular todas as suas hipóteses? Olha só, no momento em que ela vai observando que achou um dedo na areia da praia, ela vai tentando entender como que se deu isso. Por que esse dedo foi parar na praia? Quem poderia ter perdido? Vamos lá observar como é que ela fez isso? Primeiro, uma das hipóteses que ela coloca é por causa do anel de esmeralda que estava no dedo encontrado na praia. Olha só, ela começa a observar que o dedo que estava na praia possui um anel com uma pedra preciosa que seria a esmeralda. Aqui nós vamos começar a observar como se deu todo esse esquema de investigação traçado pelo narrador. Então, vamos observar aqui esse diagrama que foi construído, onde o índice vai levar à primeira hipótese, que vai levar à primeira interrogação. Consequentemente, vai levar à segunda hipótese, posteriormente à dúvida e à construção da terceira hipótese e, por último, chegamos à quarta hipótese. Então, aqui nós vamos voltar ao texto, vamos ler os parágrafos de 9 a 13 e preencher todo o diagrama, ok? No fim, nós vamos nos deparar com essas respostas. Por exemplo, quem vai ser o índice? Nós já tínhamos respondido na letra A dessa questão. O índice vai ser o anel de esmeralda. A primeira hipótese que ela imagina por causa daquele anel no dedo, que ela, a mulher que perdera o dedo, era uma mulher rica, de meia idade e que fora afogada no mar. Depois de ela chegar a essa conclusão, ela vem e parte para a primeira interrogação. Por que uma mulher usava uma joia tão cara na praia? E aí ela parte para a segunda hipótese. A mulher era muito elegante e fora vitimada por um naufrágio. Olha só o que ela pensou. Que a mulher estava bem vestida, porque era muito elegante, usava esse anel de esmeralda, e então durante um naufrágio ela terminou perdendo dele. Mas aí lá vem a primeira dúvida também. Há muito tempo não há naufrágios de grandes navios. E aí nós leitores vamos ficando muito mais instigados por causa desses pequenos detalhes. A terceira hipótese que ele lança é que a mulher deve ter suicidado-se. Então, imaginem, uma mulher rica, com muitas joias, no mar, e aí ela pode ter se jogado no mar. E com isso, olha só, quando cria-se essa dúvida, ele bola tanto a terceira quanto a quarta hipótese, que seria o quê? Um crime passional, assassinato cometido pelo marido. Olha só a quantidade de informações que o narrador vai passando para a gente. Aqui nós vamos conhecer um pouco sobre a questão do foco narrativo. Foco narrativo, nós já tivemos aula sobre isso. E vocês sabem que o foco narrativo se dá de duas maneiras. Ele pode estar em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Em primeira pessoa, quando ele é um narrador personagem, ou seja, ele narra a história onde ele mesmo participa. E vai ser narrador observador em terceira pessoa, quando ele conta apenas os fatos que ele vê, só fala apenas o que ele percebe.
E vai ser o narrador onisciente também em terceira pessoa, quando ele sabe, além do que o que ele vê, ele consegue ler a mente das personagens, ele consegue saber os sentimentos, as sensações que todos os personagens possuem. Porém, esses narradores de terceira pessoa, eles não participam da história. Eles estão contando tudo o que acontece, porém, do lado de fora. As narrativas de mistério, como as histórias policiais, são construídas de modo a intrigar o leitor e provocar uma curiosidade. Para conseguir esses efeitos, o autor utiliza alguns expedientes, como criar um narrador em primeira pessoa, que no caso das narrativas de mistério vai ser um detetive, que não conhece todos os fatos, cuja a visão, portanto, é limitada, e que está tão intrigado quanto o próprio leitor. Ou então ele constrói um narrador de terceira pessoa, que, mesmo sendo onisciente, assume um ponto de vista de alguns personagens. A limitação dos pontos de vista restringe a revelação de todos os fatos. Ou ainda ele pode criar um terceiro narrador também em terceira pessoa, que propositalmente não conta tudo, escondendo detalhes ou enganando o leitor com pistas falsas. Nesse caso, o autor precisa evitar o risco de decepcionar o leitor, ou seja, de criar soluções não convincentes e inverossímeis, que não tenham sido minimamente anunciadas no desenvolvimento da narração para o mistério. Continuando a atividade, qual dos expedientes descritos no box de olho foi utilizado pela autora para construir o mistério no conto O Dedo? Justifique sua resposta. Olha só, aqui foi utilizado o primeiro expediente. Ela criou um foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, um foco narrativo limitado. A personagem que narra a história encontrou na praia um dedo humano por acaso. Ela não conhece os fatos e provavelmente sejam terríveis os fatos que levaram a essa perda do dedo, que se escondiam por trás desse achado. Apenas imagina, o que leva o leitor intrigado a formular também as suas hipóteses. Terceira questão. No conto que estamos analisando, nem sempre a narradora explica todos os pontos de seu raciocínio, cabendo ao leitor interpretar o significado de certas passagens. É o que observamos, por exemplo, na menção à caixinha de sabonete. Explique por que a personagem imaginada pela narradora na quarta hipótese teria levado esse objeto para a praia. Para responder, releia o parágrafo 11 e pense na pergunta da narradora, que será que ele leva naquela caixinha? Na caixinha de sabonete, o homenzinho de maiô provavelmente levava para a praia os pedaços do cadáver da mulher, a fim de tirá-los do mar. Quarta questão. No final do conto, depois de tantas suposições e dúvidas, a personagem narradora enterra rapidamente o dedo na areia. Escreva 2 continuações e seus respectivos desenlaces para o conto, conforme as indicações a seguir. Atenção! As respostas devem ser sintéticas, ou seja, o mínimo possível de palavras. Portanto, não se estenda muito nas continuações das histórias. Letra A. Uma continuação que introduza fatos sobrenaturais e leve à solução do mistério. Esse aí é um trabalho que só você pode fazer. Conta pra mim como é que vai ser esse desenlace, como vai ser essa resolução desse mistério se tiver fatos sobrenaturais. E letra B, uma continuação que leve a uma solução do mistério com base em informações sobre o anel da vítima. Aqui a gente pode tentar fazer, eu tentei escrever alguma coisa aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar a linha de raciocínio. Agradecido pelo enterro piedoso dado ao seu dedo, o fantasma da mulher passa a se manifestar à narradora. Revela que fora muito rica e se casara com um aventureiro que, para herdar sua fortuna,
cometeu o assassinato e jogou o corpo dela em alto mar. Com muita dificuldade, a narradora consegue convencer a polícia a investigar o caso, que acaba sendo solucionado. O assassino termina preso. Vocês têm que fazer a construção dessa forma, simples, prática e objetiva. Segunda construção. Voltando para casa, depois de sepultar o dedo na areia, a narradora é tocada por seu senso de responsabilidade diante de um fato tão grave. Retorna à praia, desenterra o dedo e o leva à polícia. O caso sai nos jornais. Um joalheiro faz o reconhecimento do anel, indicando seu comprador, o amante da vítima. A polícia investiga e chega ao assassino. Então aqui, amores, nós chegamos ao final de mais uma correção. Eu espero que seja bastante proveitoso esse momento com vocês, que vocês tirem todas as dúvidas nas nossas lives, guardem todas elas, tragam pra gente poder conversar e também matar um pouquinho da saudade, ok? Amores, um beijo, fiquem de olho na Agenda Edu e nas redes sociais da escola. Tchau!